Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. A gente começa agora o programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. E, logicamente, os jornais aí servem também para canais de TV, rádios e revistas, né? Como a gente vai falar no programa de hoje. Já aproveito para convidar você a curtir o nosso vídeo, dar o like aí, para curtir a transmissão 24 horas da COTV, comentar também no chat à vontade, a gente vai tentar interagir com o nosso público aqui no nosso programa de hoje. Compartilha também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no e-mail, nos grupos, nas páginas, nas mensagens privadas aí para os seus amigos. É assim que a gente pode disseminar a Causa Operária TV, essa TV revolucionária 24 horas por dia, 7 dias por semana, que já está batendo aí 90 mil inscritos no canal. E se você não for inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, né? Tem um botãozinho embaixo aí, inscreva-se, e do lado tem um botão Seja Membro, que aí é uma contribuição ainda mais importante, uma contribuição financeira para a Causa Operária TV. É R$ 7,99 por mês apenas. Isso daí ajuda a gente a fazer os nossos programas, a colocar a programação no ar todos os dias, a ter uma programação 24 horas, a ter programas variados, né, a ter uma programação também no final de semana, a ter os programas de qualidade que vocês estão acostumados a assistir aqui na Causa Operária TV, o que diferencia o nosso canal de todos os outros canais, mesmo de esquerda, aqui na internet. Bom, vamos falar então aqui do, do nosso tema, né, do programa, que é a revista Isto É, também conhecida há muito tempo no meio como revista Quanto É, porque é uma revista das mais vendidas do Brasil, só que em outro sentido, né? Não das mais vendidas para o público, e sim das mais vendidas para o capitalista. Se você chega lá e oferece um dinheiro para os donos da Isto É, eles fazem ali você se transformar em um super-herói, e é exatamente o que aconteceu com o João Dória na edição da Isto É dessa semana aqui. A revista Isto É, ela lança na capa, né, uma, uma homenagem ao João Dória, né, que fala, a revista fala assim: chegou a vacina brasileira pela persistência de um homem, João Dória. E a foto é o Dória todo galã, né, vocês estão vendo aí, de terno, gravata, azulzinha, né, e cheio de vacinas da Coronavac nas mãos dele. Provavelmente todas as vacinas que São Paulo tem, né? Porque apesar de toda a propaganda, ninguém está sendo vacinado. São Paulo tem 40 milhões de habitantes, o estado, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, e a gente tem alguns milhares de cidadãos apenas sendo vacinados. E segundo a própria imprensa capitalista, que está fazendo uma baita de uma propaganda para o João Dória, né? As vacinas terminam no dia 31 de janeiro, né? Esse toda essa festa que agora o Brasil tem vacina não passa de uma tremenda, de uma palhaçada, né? De uma chanchada isso daí, porque não temos insumos, não temos realmente vacinas, né? O que temos é o que o João Dória anunciou, fase vermelha para o estado de São Paulo, lockdown, né? O trabalhador pode ir trabalhar, pegar coronavírus no metrô, no ônibus, no local de trabalho, mas ele não pode, depois que voltar do serviço, ter o momento de lazer dele, né? Como se fosse no bar
ir na balada que pegasse coronavírus e não no transporte público lotado, cheio de gente engarrafada ali, enlatada, parecendo sardinhas, né? Mas é o João Dória o grande herói do coronavírus no Brasil, segundo a nossa querida revista Quanto É. Tanto é que o Dória, né, ele agradeceu no Twitter. E muito curioso, porque o Dória, com esse agradecimento que ele fez no Twitter, ele demonstra claramente que foi uma peça de propaganda para ele, porque ele escreveu o seguinte: honrado com a homenagem que recebi pela revista Isto É, desta semana. Reconhecimento do esforço do governo de São Paulo e do Instituto Butantan para garantir uma vacina segura e eficaz para a imunização dos brasileiros. Seguiremos pautando nosso trabalho no respeito à ciência e consenso de urgência para salvar vidas. Né? Novamente, lembrando as primeiras palavras do Dória nesse tweet: honrado com a homenagem que recebi pela revista Isto É. Uma verdadeira homenagem, mas que, logicamente, esse tipo de homenagem nunca vem de maneira gratuita, né? A gente sabe que a Isto É recebe uma boa parte do financiamento, o financiamento dela é governamental. A revista Isto É, a revista Veja, né, costumam ter parcerias com o governo do estado de São Paulo para que as suas revistas circulem, por exemplo, nas escolas públicas, né? Além de, logicamente, por fora, a gente não pode ser ingênuo de achar que não tem nada disso. Tanto é que, como eu falei aqui no começo, o apelido da revista Isto É, Quanto É, porque já tem um histórico muito longo aí de conforme o valor que ela recebe de determinados grupos políticos, ela vai lá e bajula esse grupo político na sua edição dessa semana. Se a produção puder mostrar de novo a capa da Isto É, que vai chegar nas bancas agora para essa semana seguinte, a gente vê como é uma coisa que lembra até aquela famosa capa da Veja nas eleições de 2014, em que o Aécio Neves, né, ele era colocado ali como um super-herói e no peito dele estava ali um botãozinho da urna confirma verde, né? Muito parecida com essa da Isto É, aquela lá era da Veja, que também já tinha um histórico de fazer esse tipo de propaganda para o Collor, por exemplo, nas eleições de 89, o caçador de Marajás, né, contra o Lula, e agora o João Dória na Isto É, chegou a vacina brasileira pela persistência de um homem, João Dória. E a Isto É, né, ela continua falando nessa matéria, né, na capa, na verdade, né, na capa da Isto É, na edição da Isto É dessa semana, que tem como matéria principal essa daí do Dória. No site da Isto É, por exemplo, tem ali o chamado, né, a chamada para essa edição, que tem o seguinte chapéu: a saga da vacina, e o título: João Dória enfrentou a sabotagem do governo Bolsonaro para viabilizar a vacina que mudou a história da pandemia no Brasil. A gente só pode rir disso daí, né? Segundo a Quanto É, a vacina do Dória já mudou a história da pandemia no Brasil. Não temos mais mortos no Brasil por coronavírus, não temos mais infectados, a população brasileira está imunizada e, se bobear, o Dória vai conseguir até ressuscitar os mais de 200 mil mortos de coronavírus, né? Como ele é um sensacional governador, um super-homem, né? Tem superpoderes, ele vai erradicar o coronavírus do Brasil com a vacinação da Coronavac, que tem possantes
49% de eficácia no coronavírus, de combate, né, ao coronavírus. Então a gente só pode rir de uma coisa dessas, né? Essa capa da Isto É não é novidade para a imprensa capitalista brasileira, que é uma máfia, né, completamente vendida aos interesses dos capitalistas, particularmente da burguesia imperialista, né? E o pessoal está comentando aqui, né? O Adriano Teixeira, ele dá uma risada, falou que tinha visto a capa, mas não sabia da réplica do Dória. O Dória é muito engraçado, né? O Dória está agradecendo a Isto É, sendo que ele pagou a Isto É para fazer essa homenagem, como ele mesmo reconhece, né? Agora a gente tem que entender o que está por trás disso daí, né? Por que a Isto É publica uma capa dessas, colocando Dória como um super-herói, enfrentando a vilania do Bolsonaro e salvando o povo brasileiro do coronavírus e do Bolsonaro, né? Bom, além do fato de a Quanto É certamente ter recebido uma boa grana do governo do estado de São Paulo para fazer essa propaganda, tem o fato de que a burguesia, né, a burguesia brasileira ligada ao imperialismo, está numa campanha contra o Bolsonaro. Não numa campanha para derrubar o Bolsonaro, né? Não há condições de derrubar o Bolsonaro nesse momento, como reconheceu o próprio Estadão ontem, né? Mas existe uma campanha clara de desgaste do governo Bolsonaro para, quem sabe, se houver condições futuramente, derrubá-lo com o impeachment antes das eleições de 2022. Logicamente que não para favorecer os interesses populares, né? Mas sim para colocar alguém do centrão, da direita tradicional, da direita científica, civilizada, democrática, progressista, humanista, né, no lugar do Bolsonaro, como, por exemplo, o Baleia Rossi, como o próprio João Dória, né? No caso do João Dória seria difícil porque existe a questão da sucessão presidencial com a vice-presidência, o Mourão, né, que já é uma pessoa muito mais bem vista pela burguesia do que o Bolsonaro, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, né? E se a burguesia não conseguir tirar o Bolsonaro e não achar vantajoso tirar o Bolsonaro antes das eleições de 2022, possivelmente vão tentar emplacar aí alguém como o João Dória, né? Esse super-herói aí que está salvando o Brasil do coronavírus e do Bolsonaro como presidente eleito em 2022. Ou então o Luciano Huck, que já pediu a benção, né, para o Joe Biden, quando na semana passada o Joe Biden teve a sua posse garantida nos Estados Unidos, né? Então a burguesia já vem fazendo essa campanha aí através da imprensa, principalmente, contra o Bolsonaro e a favor aí de outros setores da direita, mais nitidamente o João Dória, que aparece aí em todos os noticiários, todos os jornais, na capa das revistas, como é o caso da Quanto É, né? Como alguém aí no páreo para disputar a presidência em 2022 com o Bolsonaro. A burguesia só não vai colocar o Dória, o Huck, no lugar do Bolsonaro em 2022, se, por um lado, ela não tiver forte o suficiente e unida, coesa o suficiente para isso, né? Por exemplo, os militares, até o momento, eles não deram nenhuma amostra de que vão abandonar o Bolsonaro. E os militares no Brasil, como na América Latina inteira, são um fator importantíssimo para a estabilidade do regime, para a sucessão presidencial, para possível promoção de golpes de Estado. Sem os militares é muito difícil que esse tipo de coisa ocorra, né? Ou se diante de uma candidatura forte da esquerda,
que só poderia ser o ex-presidente Lula, né, com grande apoio popular, com uma grande mobilização popular, a burguesia entender que Dória, Huck, Ciro Gomes, todos esses patifes da direita não têm a menor condição de derrotar o Lula nas urnas, e o único que poderia fazer isso seria o Bolsonaro, porque é o único elemento da direita que tem alguma base social, né? A gente pode ver em todas as pesquisas que, embora manipuladas, indicam, né, que o Bolsonaro é o único elemento da direita que mantém uma certa base social estável, com cerca de 30% do eleitorado, né? Então, a burguesia só escolheria o Bolsonaro se seus candidatos fossem fracos até as eleições de 2022 e ou se o Lula aparecesse ali para aterrorizar a burguesia e ela lançaria novamente a cartada do Bolsonaro. Isso daí a gente tem que ter nítido, né? Hoje o Bolsonaro é tratado como um negacionista, um desastre, um capacho do Trump, um obscurantista, um fascista, né? Mas foi esse mesmo Bolsonaro que nas eleições de 2018 foi impulsionado pela burguesia para se eleger presidente da República, né? E a burguesia novamente vai fazer uso da mesma cartada em 2022, caso o adversário do Bolsonaro seja o Lula, caso o adversário da direita nas eleições seja o Lula, né? Então, por isso que a gente precisa, isso não quer dizer que ele vença o Lula, né? A vitória do Lula só vai estar garantida, no entanto, com uma ampla mobilização da população e diversos setores sociais já estão, nesse momento, lutando aí para que o ex-presidente Lula tenha a sua candidatura garantida como presidente da República em 2022, como é o caso do Partido da Causa Operária, né? Então a gente precisa entender o que está por trás aí de todas essas, de todo esse jogo da burguesia na guerra da vacina, e essa capa da Isto É mostra isso daí, né? Ainda a respeito dessa questão aí da luta política, uma parcela da esquerda, né, ela é contra a questão da candidatura do Lula em 2022 e é contra, né, que os trabalhadores se mobilizem contra a burguesia para ter uma independência de classe. É a esquerda que a gente chama de esquerda frente amplista, né? Sempre defendendo que se fique a reboque da burguesia e do imperialismo. E uma parte dessa esquerda vem nos últimos dias, né, atacando o PCO, que é o partido que simboliza a luta contra a Frente Ampla, a luta contra a burguesia, contra a direita supostamente civilizada, né, e a luta pela independência dos trabalhadores, a luta pela candidatura do Lula. A revista Fórum, ela iniciou uma série de ataques contra o PCO, né, a partir de uma matéria em que acusa a gente de ser defensores do Donald Trump. Em um primeiro momento, isso daí era uma matéria de um jornalista X da revista, mas logicamente tem a orientação editorial do editor da Fórum, que é o Renato Rovai. Mas antes de a gente falar do Renato Rovai, a gente vai falar a respeito dessa primeira matéria atacando o PCO, que foi analisada pelo companheiro Rui Costa Pimenta na análise política da semana do sábado passado. A gente tem um vídeo aí desse trecho da análise em que o Rui analisa tanto a matéria como o que está por trás dessa campanha da Fórum contra o PCO. A gente puder já mostrar, produção, a gente volta logo depois que o Rui dessa aula aí, a revista Fórum. Vamos pegar mais uma coisa hedionda aí, digamos assim, ou escatológica da esquerda, né? Queria pedir para os companheiros colocarem no vídeo a matéria da revista Fórum sobre a nossa análise da semana passada, sobre um trecho da análise da semana passada.
Temos aí, companheiros? Aguardar um segundinho aí, o pessoal. Tá aí, ó. Vocês estão vendo aí, mas vamos manter a imagem aí para o pessoal. Segundo a revista Fórum, Alan dos Santos, que é um direitista notório aí das redes sociais, compartilha vídeo pró-Trump de Rui Costa Pimenta do PCO. Bom, aqui nós temos uma série de considerações para fazer, né? Que são as seguintes. Primeiramente, isso é uma afirmação de características caluniosas. O nosso vídeo, que é um vídeo contra o fato de que o Trump tenha sido bloqueado, né, expulso, na realidade, do Twitter, não é um vídeo a favor do Trump. Isso aí, logicamente, é uma calúnia. Eu nem vou perder muito tempo em explicar isso, só vou dar um exemplo, né? O PCO, como muitas pessoas no Brasil e no mundo, por uma questão de civilização, é contra a pena de morte. Aí, né, se amanhã, vamos supor que a pena de morte fosse restaurada no Brasil, e um cidadão que matou aí, vamos supor, 20 crianças brutalmente num orfanato, fosse condenado à pena de morte. A primeira pergunta é: nós deveríamos abandonar a nossa posição contra a pena de morte, porque nós achamos que o crime foi muito brutal, muito horrível? Não. Porque senão você não tem uma personalidade política. E seria lícito se a pessoa que escreveu essa matéria, a revista Fórum, viesse e falasse assim: PCO tem uma posição pró-assassinato de crianças no orfanato. Seria lícito fazer isso aí? Logicamente que não. Quer dizer, aqui o que existe é uma tentativa de confundir duas coisas. Nós somos contra que o Twitter, o Facebook e outras redes sociais controlem a opinião pública. Isso daí vale para nós, para a esquerda, para o centro, para a direita. Porque senão não é uma posição séria, né? Seria como se a gente falasse assim: eu sou contra a pena de morte, mas só se a pessoa que for ser executada é meu amigo e tem a mesma posição que eu. Se a pessoa que vai ser executada for a favor do Bolsonaro, eu sou a favor de executar ela. Se a pessoa que for ser executada for do PSOL, aí eu não sou favorável a que ela seja executada. Quer dizer, isso é uma lambança política, é uma vergonha, né? É uma falta de princípios total. É isso que a revista Fórum está fazendo. A revista Fórum, ela procura confundir o leitor com essas coisas. A posição de princípios do PCO: nós somos contra a pena de morte, nós somos contra a censura, nós somos contra o controle da opinião pelo Twitter. E o fato de que a vítima ocasional dessa atitude ditatorial foi o Trump. Ocasional. Né? Conforme eu falei, as redes sociais nos Estados Unidos, elas já caçaram milhares de pessoas de direita e de esquerda. Então, quando a pessoa fala isso daí, ela, na verdade, ela está apoiando, sim, o Twitter, né? E está apoiando e está encobrindo toda essa cassação que aconteceu. Essa é a primeira questão
é uma coisa óbvia. Logicamente que nós não temos a pretensão de que uma parte da esquerda brasileira aprenda rapidamente isso daí que é óbvio. Vai demorar muito porque a inteligência é sufocada pelo interesse, né? Então isso daí não vai ter muito jeito. Segundo lugar, né? É importante que as pessoas vejam, né, e apreciem a maneira de debater que existe dentro da esquerda. Durante a campanha eleitoral, nós criticamos o Boulos, né, por uma série de opiniões que ele tem, mas principalmente pelo fato de que ele estava sendo impulsionado pela burguesia, e muita gente que apoiaria essa posição da revista Fórum, veio nos dizer o seguinte: não é hora de debater, de criticar a esquerda. O que é uma bobagem. Toda hora é hora de criticar todo mundo que você quiser, se a crítica for pertinente. Agora, as pessoas que são contra criticar a esquerda fazem esse tipo de campanha, que é uma campanha de falsificação. Isso não é uma discussão política. A pessoa não está discutindo a nossa posição, ela está procurando apresentar de uma maneira deformada, falsa, aquilo que nós pensamos, tá? Então, isso sim precisaria ser eliminado, se fosse possível, não é possível, logicamente, do convívio da esquerda, né? Essas discussões, essas campanhas rasteiras de difamação e de calúnia contra outras pessoas de esquerda. Uma discussão esclarecedora, por mais crítica que seja da posição do PCO, seria perfeitamente legítima e até útil. Se a pessoa nos critica, dá a oportunidade de explicar melhor a nossa posição e tudo mais. Aqui, infelizmente, o que nós temos que fazer, nós vamos explicar a nossa posição, mas o que nós temos que fazer também é denunciar a maneira com que essas pessoas estão encarando os problemas políticos. Com esse tipo de método, nós nunca vamos derrotar ninguém, direita, esquerda, nada, porque esse método não esclarece ninguém nem nada, né? Terceiro, o que nós deveríamos fazer com isso? A esquerda também, ela, justamente nesse tema aqui, ela diz o seguinte: a liberdade de expressão não pode ser absoluta. A pessoa pode mentir. Então a gente deveria talvez fazer uma enquete sobre se nós devemos processar a revista Fórum por essa manchete aqui que falsifica a nossa posição, né? Nesse caso, eu gostaria de ouvir a opinião do próprio jornalista, né, que deve ser, pela maneira como ele escreveu aí, um dos defensores da liberdade de expressão restrita, né, e perguntar para ele se a liberdade de expressão restrita dele, que não é a nossa, comporta esse tipo de coisa, né? E aí, logicamente, nós vamos ver que as pessoas não são coerentes consigo mesmas. Eles são favoráveis a tirar o Trump do Twitter porque o Trump é um mentiroso, porque o Trump é um falsificador. E a revista Fórum? Vamos tirar do Twitter também? Porque isso é uma falsificação. No nosso caso, nós não vamos fazer isso daí, porque não é o nosso método e não vem ao caso. O que nós devemos fazer com essa matéria é tornar ela o mais pública possível. Mostrar para todo mundo como é que as coisas estão sendo feitas, porque nós, ao contrário da pessoa que escreveu essa matéria, nós acreditamos na capacidade de compreensão das pessoas. Nós não vamos esconder a crítica, nós não vamos fugir da crítica. Nós vamos mostrar que tudo isso daí é uma maneira reacionária, uma maneira direitista de tratar o problema. E isso daí mostra que para defender, né, veja que coisa interessante, para defender determinados interesses, as pessoas não têm limite. É uma coisa muito parecida com a própria posição da extrema-direita. Quer dizer, você tem a extrema-direita que fala a extrema-direita e a direita que falam qualquer coisa para defender os seus interesses, verdade ou não. E você tem uma parcela da esquerda
que fala qualquer coisa para defender os seus interesses. O que está por trás dessa matéria da revista Fórum? São as críticas que nós fizemos, né, à posição do Guilherme Boulos e do PSOL em torno da questão da Frente Ampla. Ao invés de discutir a questão da Frente Ampla, eles ficam publicando essas coisas aí, que são uma tentativa, né, de difamação do PCO. Queria, inclusive, pedir a todo mundo que divulgasse isso daí, que abrisse o debate. Ao invés de chamar a polícia, que seria a posição da pessoa que escreveu a matéria da revista, ao invés de chamar a polícia, vamos chamar os militantes, vamos chamar os trabalhadores a discutir e se esclarecer sobre essas coisas. Bom, só que a Fórum ela não se limitou a isso, né? Como eu falei, o Renato Rovai, que é editor da revista, ele publicou um artigo criticando também a posição do PCO a respeito da nossa posição pela liberdade de expressão irrestrita, independentemente se é da extrema-direita ou da esquerda, ao contrário dele, né, que defende liberdade de expressão só para um e não para outro, acusando, né, o PCO de defender o Donald Trump, defender fascista. E depois disso, a revista Fórum continuou seus ataques, dessa vez contra outro artigo, o artigo inclusive que eu escrevi na minha coluna no Diário Causa Operária, que tem o título provocativo de Obrigado Trump, né? Agradecendo ao Trump, mas na verdade o próprio artigo explica que na verdade não ao Trump, mas à situação em que ele está envolvido, por ter aberto a caixa de Pandora, né, no coração do imperialismo mundial e ser um fator fundamental da crise que está levando ao desmonte do imperialismo. E além disso, né, de a gente poder enxergar com os nossos olhos o funcionamento do imperialismo, seja através das ações do Trump, seja através das ações contra o Donald Trump por parte do imperialismo, como é o caso aí da censura a ele por parte dos monopólios imperialistas, né? Pois bem, a revista Fórum publicou uma reportagem a respeito dessa matéria, né, pegando apenas os pontos e descontextualizando eles, né, como se na tentativa de manipular realmente o artigo para dizer que a gente estava defendendo Donald Trump. E o Renato Rovai, em duas oportunidades, em uma live no DCM, em outra live no Brasil 247, na TV 247, ele calunia, né, o PCO, calunia e distorce completamente, falsifica a posição do próprio artigo, né, demonstrando que ele é um completo analfabeto, pelo menos com relação à interpretação de textos, né, porque se a pessoa lê o texto, ela consegue entender nitidamente, os próprios seguidores dele nas redes sociais entenderam nitidamente o que estava no texto, e ele, como é um analfabeto político, não conseguiu entender, e também como ele tem segundas intenções com relação a isso, né? Ele é mordido com relação à política do PCO, né? Que é logicamente uma política de ataque à frente ampla, enquanto ele defende a frente ampla, né? Não consegue discutir com o PCO com base em argumentos políticos, né? Não consegue debater com o PCO e parte para cima do partido através de calúnias das mais rasas possíveis, né? Calúnias e mentiras, falsificações que a gente está acostumado a ver na Isto É, por exemplo, na Veja, no Estadão, na Globo, né? Curiosamente, a revista Fórum e Rovai se dizem combatentes da imprensa capitalista, combatentes também das fake news, né, do Donald Trump. Mas o que a revista Fórum está fazendo, né, a respeito das posições do PCO, não passa também de disseminação
de fake news, né? Através de métodos extremamente vulgares, caluniando e acusando o partido por trás, né? Pelas costas, ao invés de abrir um debate aberto, né? Com o partido, fugindo, na verdade, dos debates propostos, né? E caluniando o partido através desse tipo de falsificações, né? O Renato Rovai, por exemplo, ele afirma, né, distorcendo completamente as nossas posições, que o PCO diz que o Trump é um pacifista, enquanto que nesse artigo nós dizemos que ele é um pacifista se comparado aos presidentes anteriores dos Estados Unidos, ao George W. Bush, que invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, ao Barack Obama, que invadiu a Líbia, que iniciou uma guerra na Síria, ou a uma dezena de outros como Bill Clinton, Bush pai, Ronald Reagan, né? O Donald Trump, e isso é fato, ele não iniciou nenhuma guerra nos Estados Unidos contra outros países. Isso não significa que ele seja um pacifista, mas sim um pacifista comparado, né, com os seus antecessores e também com o próprio Joe Biden. Mas como uma pessoa que já está mal intencionada, ela é completamente cega, né, ela ignora isso daí e parte para a falsificação mais grotesca que ela conseguir fazer. Além disso, eu anotei algumas coisas em que o Rovai falou, e a gente vai abordar isso daí em artigos no Diário Causa Operária também, né? Porque esse tipo de calúnia grosseira, né, de falsificação, de mentira, né, que a gente está acostumado a ver na imprensa capitalista, ser reproduzido pela imprensa de esquerda, não pode passar batido pelo movimento dos trabalhadores, né? Ele fala que a gente não considera o Trump como um fascista. Uma falsificação das mais grotescas possíveis também, né? A gente sempre acusou, sempre denunciou o Trump como fascista. O que, no entanto, a gente fala é que o imperialismo derrubou o Donald Trump, porque o Donald Trump não pertence à principal ala do imperialismo, que tem condições de impor uma política de total escravidão contra o povo norte-americano e os povos do mundo, como é o caso, por exemplo, do Joe Biden, né? E esses são justamente os que censuraram o Donald Trump. No entanto, o Renato Rovai, ele acredita que o Biden é uma pessoa civilizada, uma pessoa democrática, uma pessoa progressista, uma pessoa humanista, uma pessoa de esquerda, inclusive, né? Sendo que o Rovai, ele acaba demonstrando sua total ignorância a respeito da história recente dos Estados Unidos e de política internacional mesmo, né? O Joe Biden, há 40 anos, ele faz parte do establishment norte-americano, como senador, depois como vice-presidente do Barack Obama, esteve envolvido em todas as guerras dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, sendo peça fundamental na intervenção dos Estados Unidos na Guerra das Malvinas, dos Estados Unidos na Guerra da Iugoslávia, dos Estados Unidos na invasão do Iraque, do Afeganistão, da Líbia, da Síria, nos golpes de Estado na América Latina, inclusive no Brasil, né? Porém, o Renato Rovai, ele ignora completamente, fala que o PCO defende o Donald Trump, ao mesmo tempo em que ele defende o imperialismo, ele defende o Joe Biden, falando que o Joe Biden é uma pessoa maravilhosa se comparada ao Donald Trump, e a política dele é maravilhosa também se comparada ao Donald Trump. A política do Partido Democrata, da direita do Partido Democrata, do Joe Biden, a política de rapina, que é a mesma política que tentam impor aqui no Brasil através do João Dória, o qual também o Renato Rovai, na live da TV 247, elogia, falando que ele é bem melhor do que o Bolsonaro, uma vez que um neoliberal é melhor do que um suposto fascista, né? Como se o João Dória não fosse um fascista, como se o João Dória não matasse ninguém. Inclusive, o Rovai, ele cita um exemplo de que o neoliberal, ele privatiza a Petrobras. Mas se o Rovai, ele cita ele mesmo, entrasse como presidente da República, ele conseguiria reverter a privatização da Petrobras. Queria que ele explicasse para a gente, então, como
que o PT não conseguiu reverter as privatizações dos governos anteriores. Queria que ele explicasse isso daí pra gente, né? Fica a dúvida. Se é que ele consegue explicar, provavelmente ele não tem condições intelectuais para isso. E um fascista, você não tem condições de reverter o que ele faz, porque o fascista mata, né? Você não pode ressuscitar uma pessoa. O João Dória, coitadinho, ele é uma pessoa humanista, ele não mata ninguém. O Biden, ele nunca matou ninguém na vida dele, nunca mandou ninguém matar ninguém na vida dele. Talvez o Rovai indo para o Iraque, para o Afeganistão, para a Líbia, ou mesmo aqui para São Paulo, né, se ele saísse na rua, mesmo antes do coronavírus, não sei se ele saía na rua, né, conhecendo a realidade da população paulista e paulistana, talvez ele pudesse entender, né, como foi o governo do João Dória na Prefeitura de São Paulo e como está sendo o governo do João Dória no governo do Estado de São Paulo, onde 50 mil pessoas morreram de coronavírus, né? Se 200 mil pessoas no Brasil tem como culpado principal o Bolsonaro pela sua morte, em São Paulo, por que o João Dória não seria culpado pela morte dos paulistas, né? Fica a dúvida. Além disso, não é o João Dória que mandou dar banho gelado em morador de rua, que falou que tinha que matar sem terra, que tinha que o peso da lei todo, né, ficar sobre as costas dos trabalhadores, que grevista era vagabundo, né, e que mandou a polícia matar tanta gente, reprimir tanta gente. Bom, parece que para o Renato Rovai, o João Dória é uma pessoa excelente e talvez ele concorde com a própria revista Isto É. João Dória deve ser o presidente do Brasil em 2022, não é? Bom, queria agradecer aqui ao Sérgio Rodrigues, a Viva a Revolução Viva também está aqui com a gente, a Silvia Mirro comentando, junto com o Adriano Teixeira e o Arthur Freitas também. Valeu pelos comentários. A gente já estourou aqui o nosso tempo, então a gente fica por aqui com Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Lembrando que amanhã às 11h30 da manhã tem análise política da semana com o Rui Costa Pimenta, que logicamente vai rebater todas essas calúnias e falsificações da revista Fora e do Renato Rovai contra o PCO, além de abordar vários temas, como o caso da vacinação fake contra o coronavírus aqui no Brasil. Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima sexta-feira, às 6 da tarde, com mais um programa na Causa Operária TV. Continue aqui assistindo a nossa programação. Tchau!